Oi, gente, eu sou a professora Débora Barroso, de Química, e essa a gente tá tendo mais uma aula sobre gases, né? Vai ser a última aula, tá? Próxima a gente entrar em outro assunto, então qualquer dúvida pode vir falar comigo. A gente viu a aula passada característica, a gente teve aquela aula online, né? Eu também entrei um pouco eu falei sobre gases, então hoje a gente vai entrar sobre gás ideal, vamos ver algumas fórmulas. E a partir disso, a gente pode resolver algumas questões e tirar dúvidas. O gás ideal. A equação que utilizamos para estudar o comportamento dos gases nunca fornecem valores exatos. Vou dizer para vocês, é muito difícil, né, você ter o valor exato do gás. Na tentativa de nos aproximarmos mais do valor exato, estabelecemos condições ou características de operação de um gás. Assim, dizendo que o gás ideal para aplicar as equações que possuem algumas características. Possui baixa densidade, isso a gente já sabe, porque eu falei porque o balão sobe, né? Tudo isso. Encontra-se acima da temperatura crítica, ter moléculas que se movem desordenadamente, distante uma das outras. A gente viu que essa desordem, esse movimento se chama movimento browniano, né? E elas são bem afastadas, têm espaços vazios. Por isso que eu consigo comprimir e expandir. Possui moléculas que colidem eventualmente uma nas outras com as paredes do recipiente, sendo essa colisão perfeitamente elástica. Então, quando ocorre esse choque, o movimento é perfeitamente elástico. Então, a partir disso, a gente teve que estudar sobre volume, pressão, né, de um gás e a temperatura. A coluna de mercúrio, a partir disso, foi por causa de Boyle. Ele pegou o experimento da coluna de mercúrio e foi olhar sobre pressão, volume, temperatura, tudo isso. A coluna de mercúrio do lado indica a pressão exercida sobre um gás. A gente está vendo aí, ó, né? Essa pressão exercida sobre o gás na coluna de mercúrio. Boyle aguardava o equilíbrio térmico do gás com o ambiente. Em seguida, efetuava a medida de volume do gás aprisionado. Se admitirmos a temperatura de um gás não se altera, possível analisar a correspondência da pressão e volume do gás. Por isso, a temperatura constante, a transformação é isotérmica. A partir disso, né, ele fez vários estudos, colocou em tabela, e aí a gente tem temperatura constante, pressão constante, volume constante, e a partir disso a gente tem fórmulas, tá? Se eu tenho temperatura constante, que fórmula eu vou usar? A gente chega lá. Então, a gente começou aí a trabalhar, né, com temperatura, volume e pressão. Débora, dá para calcular? Dá. A gente chega no número mais próximo possível. Como eu posso dizer, não pode ser totalmente exato, né? Então, Charles e Lusac, ele fez várias experiências, realizaram uma forma independente de medida de volume e temperatura de um gás, mantendo a pressão constante. Então, quando a pressão é constante, a gente chama de isobárica, né? Constatou que a variação do volume era diretamente proporcional à temperatura. Assim, entre a razão do volume e temperatura era constante. Então, gente, quando a pressão é constante, eu preciso calcular a pressão? Não preciso. Se a pressão é constante, eu vou usar que fórmula? Essa aqui, V1 é igual a V2, T1 é igual a T2. Por quê? Porque eu tenho variação de volume e temperatura, mas eu não tenho variação de pressão, então é transformação isobárica. Então é essa fórmula que eu uso, tá? Se mantivermos o volume constante, se o volume é constante, eu vou precisar usar volume? Não, né, turma? Então, eu vou calcular o quê? A pressão e a temperatura, que chama transformação isocórica.
observamos que a variação de pressão é diretamente proporcional à variação de temperatura. Assim, a razão entre pressão e temperatura é constante. Então, a gente usa essa fórmula aqui quando o volume é constante, que chama isocórica, né? A gente sabe disso quando eu falei para vocês que se pegar um balão, né, colocar ele tá em água quente, ele pode o que se expandir. Mas se eu colocar ele em água gelada, ele vai o que contrair. Por quê? Porque as minhas moléculas vão ficar mais contidas. Quando eu aumento a temperatura, as moléculas se agitam muito mais, tá? Então você pode fazer esse experimento em casa, pegar um balão, encher ele, colocar ele no congelador. Ele vai fazer o que? Vai diminuindo. Então, a partir disso, a gente tem o quê? Se é isotérmica, eu tenho temperatura constante. Eu vou usar essa fórmula, tá? Se eu tenho transformação isocórica, volume constante, eu vou usar que fórmula? Essa. E se eu tenho transformação isobárica, pressão constante, eu vou usar que fórmula? Essa vem daqui, tá? Então, a gente pode usar essas três fórmulas. Mas, Débora, tu vai cobrar uma dessas três fórmulas? Posso ser que eu cobre, mas a que eu vou cobrar mesmo é a de Clapeyron, né? Por quê? Vamos lá. Eu vou usar a lei geral dos gases. É válida para um gás cuja massa é constante, tá? Por que eu vou cobrar essa fórmula aqui? Porque, gente, é a que mais cai o Enem, na UES, em todos, tá? A equação de Clapeyron. Então, por favor, eu tenho pouco tempo aqui, então vocês assistam outros vídeos para ter mais informação ainda e qualquer dúvida pode vir falar comigo, tá? Então, é a lei geral dos gases, é válida para um gás cuja massa é constante. Lá a gente viu que a gente tem temperatura, pressão e volume. Aqui é o que? Massa constante. O físico francês Clapeyron estudou o comportamento de massas diferentes e gases diferentes. Ele concluiu que a lei dos gases geral ele proporciona o número de moléculas de um gás, onde N é o número de mols, preste atenção, N é o número de mols, o R é uma constante, preste atenção, o R é uma constante. Débora, na prova você vai dar nas atividades eu não vou dar, porque eu quero que vocês pesquisem. Mas na prova eu vou dar a constante, tá? Pode ser tanto 0,082 quanto 1, tá? Às vezes a pessoa usa 1 também. Isso a gente tem que ver o que a questão está pedindo. Então, prestem atenção. N número de mols. R é uma constante, né? Por isso, ela é denominada de constante universal dos gases, 0,082 atm por litro. Então, prestem atenção. Então, a gente tem pressão, volume, número de mols, R é a constante dos gases e T é a temperatura em Kelvin. Em Kelvin, tá? Então, preste atenção, olha, atenção, todas as equações dos gases são válidas apenas para temperaturas absolutas. Portanto, trabalhar sempre com escalas de Kelvin. Então, eu coloquei algumas questõezinhas para vocês resolverem. Coloquei só uma de cálculo. Tentem resolver. Se não conseguir, pode vir falar comigo, tá, turma? Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Vocês têm que se aprofundar sim, tá? E como eu disse, qualquer dúvida pode vir falar comigo. Muito obrigada pela aula, muito obrigada por estar aqui e até a próxima aula.